Olá, meu nome é Ítalo Guedes, sou agrônomo, pesquisador e criador do canal O Agrônomo Vertical. Hoje nós estamos aqui em Viçosa, na zona da Mata Mineira, uma região conhecida também como Mar de Morros. Estamos com o professor Edson Battiello, do Departamento de Solos da UFV. O professor Battiello está coordenando um projeto de terraceamento das áreas mais acidentadas aqui de Viçosa, para o melhor aproveitamento agrícola das terras da região, além de diminuir a erosão, a perda de solo, a perda de água. Battiello, obrigado por nos receber aqui na sua área de pesquisa. Queria que você nos dissesse de que se trata, o que é um terraço, para que serve um terraço, como é que faz um terraço? Perfeito. Ítalo, o terraço é uma técnica de conservação de solo, né, já largamente utilizada. O que nós fizemos aqui foi uma certa adaptação dessa técnica, usando o terraço no propósito de plantio e possibilidade de mecanização das áreas. Perfeito. Então, com o terraceamento, uma área que não era mecanizável, agora ela passa a ser mecanizável. Então, nós conseguimos fazer tratos culturais, nós conseguimos fazer colheita nessa área. A gente está propondo aqui, fazendo um estudo com terraços tipo patamar, em que a base é larga, o suficiente para passar uma máquina e para fazer toda a mecanização do solo ou dos tratos culturais necessários. Perfeito. E quais as culturas que deverão ser exploradas nesses terraços, Battiello? A princípio, né, a gente poderia usar aí qualquer cultivo. A gente tem feito aqui experimentos com um consórcio de café e frutíferas. Agora nós estamos preparando essa área para fazer um experimento com cultivos sucessivos de milho doce e tomate industrial com plantas de cobertura. Poderia ser usado para milho silagem, plantio de feijão, enfim. Qualquer cultura se adaptaria a esse modelo de produção. Bastaria ajustar muitas vezes a base desse terraço, a largura mínima necessária, né, em função muitas vezes até de maquinários que vão ser utilizados naquele cultivo. Qual é o tipo de máquina que consegue fazer um terraço desse, num morro desse tipo aqui, Battiello? A sequência aqui que a gente chegou a avaliar, testar, seria uma pá carregadeira articulada, que tem um rendimento muito bom para fazer isso. A hora que ela faz o acabamento, faz a parte mais grosseira, entra uma patrol que faz, né, o acabamento final, principalmente chanfrando, né, o terraço e também fazendo a inclinação da água para o barranco, evitando que tenha algum problema, né, de erosão ali, de estria no terraço, e ainda favorecendo que essa água fique acumulada no solo, infiltrando no solo, que é tudo que nós queremos. Perfeito. Battiello, aqui, depois de pronto o terraço, as práticas agrícolas são as mesmas feitas numa região mais plana. Eu digo, o produtor vai ter que arar, vai ter que passar a grade, ele vai fazer a calagem, vai fazer a adubação. Perfeito, né? A área agora que está, ela foi mecanizada, né? Ela foi preparada o terraço, agora a gente entra numa sequência normal de uma área plana. Essa área agora vai receber uma calagem, vai ser incorporado esse calcário, e na sequência nós vamos fazer aqui plantio de plantas de cobertura. Porque a preocupação agora nessa área que teve um forte revolvimento de solo, é a estabilização dessa área. Isso é feito com plantas de cobertura. A gente vai fazer aqui o semeio de braquiária, rusisiensis com crotalária, uma mistura, para poder então ter aqui uma cobertura vegetal completa desse solo, estabilizando o solo, e na sequência ali o propósito é adotar um sistema de plantio direto, não mais revolvimento do solo, e manter sempre plantas de cobertura, que é importante aqui. Fazendo isso, né, a gente passa a ter zero de erosão numa área dessa, então não há mais a erosão que poderia acontecer em áreas declivosas. A gente não tem escoamento superficial também de nutrientes, então tudo que a gente fizer vai ficar preservado aqui, e ainda a gente está observando maior infiltração de água no solo, mantém a umidade por um período maior quando eu tenho os terraços estabilizados. Perfeito. Battiello, eu imagino que é um investimento considerável para terracear um morro desses. Sim. Um produtor pequeno ou médio teria condições de investir na sua área ou teria que lançar mão de empréstimos bancários
uma política pública? Como é que seria a É. implementação de um trabalho desse? Ítalo, é verdade. Numa fase inicial, né, na construção dos terraços, a gente tem aí um consumo de horas máquinas importante. A gente não tem ainda um valor definido, porque Sim. são áreas experimentais, né? Nós não apuramos esse valor, não. A gente acredita que hoje ficaria em torno aí de uns 15 mil reais para você, por hectare, para você deixar uma área como está essa aqui, né? Esse custo, né, a princípio ele parece alto, mas vamos entender, é uma prática que a gente faz uma única vez. Perfeito. Né, e que vai se diluir muito ao longo do tempo. Então, um produtor que tem uma capacidade mínima de investimento, ele poderia ir fazendo aos poucos na sua propriedade, né, sem comprometer ali o recurso que ele tem, e com o passar do tempo, né, ele ir ampliando a sua área terraceada. Também nós, né, as prefeituras poderiam ser importante apoio para poder aí ceder horas máquinas, já que isso é uma prática comum em algumas regiões. A prefeitura tem feito esse apoio ao produtor com horas máquinas, né? Muitas vezes em sistemas que nós consideramos não muito sustentáveis, né? Por exemplo, a aração de morro abaixo e assim por diante. Então, as prefeituras seriam importantes apoios, e eu imagino que na medida que isso passa a ter um apoio mais institucional, a gente possa ter até linhas de financiamento específico para poder ajudar o produtor na fase inicial, que é onde ele tem um custo maior. Perfeito. Tá? Matiello, qualquer morro de qualquer declividade é possível fazer o terraceamento, ou existe alguma indicação? Não, essa é uma declividade máxima onde se pode fazer, se passar disso não é necessário? Como é que é isso? Perfeito. A gente tem avaliado aqui e a gente acredita que seria possível fazer esse modelo de produção, esse terraço, até uma declividade de 45%, 50%. Perfeito. Acima disso, a gente já não recomenda mais, porque ficaria um barranco muito grande, os riscos também passam a ser maiores, de desabamento e tudo. Então, acima de 45%, 50%, a gente recomenda que o produtor ou faça mini terraço, que seria um outro modelo, né? Aí sim seria uma possibilidade, ou ele deixa essa área com uma cultura permanente, né? Ou revegete essa área, volte a vegetação nativa, ou faça a introdução aí de um eucalipto, uma cultura de eucalipto que demanda uma menor demanda ali de máquinas, né, para poder fazer os tratos. Vimos ali o preparo, né, a área recém-preparada dos terraços. Estamos aqui agora na área já com lavoura, já implantada. Café, fruteiras consorciadas, plantas de cobertura, amendoim forrageiro, a braquiária você considera também planta de cobertura? Sim. Né? Para começar, Matiello, certamente o pessoal que está nos assistindo vai ficar na dúvida. Eu tenho minha área, tenho morro, como é que eu tomo a decisão, quem é que eu procuro, como é que eu faço para determinar onde é que eu vou construir os terraços? Quem é que faz esse tipo de serviço? Sim. Ítalo, é importante, né, na fase inicial ter um planejamento da área, imagens, né? Hoje aí com drones é mais fácil obter essas informações. Então buscar aí a orientação de um topógrafo, né, do pessoal da agrimensura, que vai orientar ali a traçar a linha principal em curva de nível do terraço. A partir dessa linha traçada, né, piqueteada no campo, isso vai orientar, né, o pessoal da máquina a fazer a construção do terraço nessa linha, né, em nível, e a partir dela serão feitas as demais, né. Também é importante destacar e alocar bem os carreadores, né, as estradas em pontos corretos para facilitar depois toda a mecanização que virá. Vamos lembrar que vai entrar uma colheitadeira na área, a colheitadeira precisa de uma manobra mínima nessas estradas, e isso precisa ser bem pensado no início para não ter problemas depois. Então não é simplesmente ter a ideia, vi o vídeo no Agrônomo Vertical, vou fazer meus terraços. Não. Precisa de todo um planejamento, pessoas que estejam preparadas, empresas que estejam preparadas para fazer o terraceamento. Claro, e fazer de uma forma certa, porque uma vez que abrir os terraços, né, depois para poder fazer qualquer conserto ali vai ter um custo maior, adicional e às vezes desnecessário. Então buscar uma orientação para fazer numa área, numa posição correta. Perfeito. Café está aqui, né? Quanto tempo tem esse café? 3 anos. 3 anos desde o transplantio. Isso.
Fruteira. 2 anos, né, o abacate. Abacate, variedade Hass, Hass. conhecida como avocado aqui no Brasil. Quais são as vantagens que a planta do café tem ao ser plantado, ao ser cultivado aqui no terraço em relação àquele que é cultivado no morro, sem terraceamento, sem práticas de conservação adequadas? No momento que a gente planta, né, o café aqui na parte central, né, na área de café a gente está recomendando um patamar com 4,5 de largura. Certo. A linha de café é plantada a 2,25 do barranco, né? Agora eu tenho uma condição muito maior de infiltração de água no solo, então o café vai se beneficiar porque vai ter mais umidade ao longo do ano. Perfeito. Vai sofrer menos no período seco. Perfeito. Né, nessa planta. Agora nós vamos ter um acúmulo maior de resíduos nessa área plana. Né? As plantas de cobertura, seja a braquiária, seja o amendoim, vai aportar resíduo nessas áreas para ter uma cobertura constante do solo. Então um benefício aí também relacionado a toda a atividade biológica, manutenção da umidade do solo devido a essas plantas de cobertura. Perfeito. E a gente vai ter toda a adubação sendo feita no local próximo das raízes e o fertilizante permanecendo naquela posição. Porque é muito comum na área declivosa, quando a gente faz a adubação, assim que vem uma chuva, há o arraste dos grânulos, às vezes. Lava o adubo, lava a matéria orgânica. Movimenta e às vezes a planta acaba, né, não tendo ali o benefício daquela adubação. Aqui a gente tem a segurança de que onde nós posicionarmos o fertilizante, ele vai se manter naquela posição, não vai ter esse problema de, né, se arrastar ali da área ou ter até perdas por escoamento superficial que acontece nessas outras áreas. Né? Você falou do uso do amendoim forrageiro como planta de cobertura crotalária, que são leguminosas. Né? Tem a simbiose com as bactérias fixadoras de nitrogênio e fazem a fixação biológica de nitrogênio. Isso aí pode também contribuir na fertilidade do solo, na nutrição do cafeeiro. Sim, a gente está no estudo aqui, no trabalho, na pesquisa, exatamente para avaliar e quantificar quanto de nitrogênio líquido uma leguminosa dessa poderia aportar no sistema. Perfeito. Né? O amendoim forrageiro ele tem características interessantes nesse sistema, ele é perene, ele não é não trepador, ele facilita a roçada, o manejo dele ele é muito facilitado. Não compete com o cafezal? Até então não competindo com o café. Assombreamento do café impede que ele vá até muito próximo ali do pé de café, da saia do café. Então isso são algumas vantagens que a gente tem observado e estamos quantificando isso. Né? O fato é que alguns estudos mostram que o amendoim tem um potencial de fixação de nitrogênio de talvez algo em torno aí, em grande número de 100 kg por hectare de N. O que é bastante, né, considerando uma adubação nitrogenada no café, então isso reduziria um custo aí com nitrogênio, né, e favorecendo o sistema. Então são plantas que a gente está avaliando. Por outro lado, né, a braquiária tem uma capacidade de produção de biomassa muito grande, certo. Né, tem um aproveitamento de fertilizantes residuais ali muito grande que são aplicados e poderia também beneficiar o sistema com ciclagem. Então a gente está avaliando isso. Quais seriam essas ciclagem plantas de nutrientes, né, que vem aí a partir dos resíduos da própria braquiária. Né, reaproveitar o adubo que não é, por exemplo, absorvido pelo café e disponibilizar ali no solo. Também pelo próprio sistema radicular da braquiária ser um sistema mais profundo, isso também pode beneficiar a cultura com bioporos, formação de bioporos, né? E beneficiando aí a própria infiltração de água, a dinâmica de nutrientes para a cultura principal, que seria aqui o café. E as fruteiras? Qual é o papel das fruteiras? Né? Nós temos aqui abacate, tem ali a banana. Qual é a vantagem que essas fruteiras trazem aqui para o sistema ou para o produtor? No momento que a gente faz os terraços, né, tipo patamar, fica meio que consequente a introdução de uma segunda planta, né, nesse sistema. Né? A diversificação ela é uma consequência do próprio sistema, para a própria construção do terraço. A gente tem uma área que agora que a gente chama de saia do terraço, que é a área declivosa, essa parte aqui. Essa parte, e agora a fruteira vem exatamente ocupar um espaço que estava ficando sem um destino aqui. Ociosa. Então ela vem para poder ocupar um espaço que existe nesse sistema. Bom, a fruteira vai trazer a diversificação da produção
a diversificação da renda e vai complementar a renda naquela área. Né? O produtor vai diversificar a fonte de renda. Bananeira já produzindo no primeiro ano, então é uma renda rápida. O café ele demora 3, 4 anos para começar a ter uma renda dele. Né? A bananeira já vai trazer uma renda imediata, né? E o abacate, a gente acredita, né, um potencial do abacate como uma fruteira aí que é consorciável com o café. A região já tem experimentado e já tem boas referências de produção do abacate. Então são alguns benefícios aí dessas frutíferas. Poderiam ser outras, né, desde que manejada, não excedendo sombra no café. Né? Isso. O sombreamento pode ser um problema. Pode ser um problema porque reduz a produtividade do café. Então a gente não quer isso, a gente quer manter um sombreamento mínimo do café que até beneficia, mas não exceder essa quantidade de sombra. E aí poderiam ser outras fruteiras também que o produtor achar mais conveniente naquela região. A gente tem testado abacate, banana, cacau, começamos agora no experimento com cacau. Que interessante. Mas poderiam ser outras fruteiras aí a ser utilizadas nessa área. Matiello, trabalho fascinante, acho que isso vem contribuir muito, é uma contribuição valiosíssima da Universidade Federal de Viçosa. A exploração agrícola de regiões montanhosas muito comuns no Brasil, principalmente o Brasil mais litorâneo, mais próximo ao litoral. Muito obrigado por nos receber aqui no seu experimento. Gostou desse episódio? Dê o seu joinha e se inscreva no canal O Agrônomo Vertical.